Então, rede sem fio, introdução, vai falar sobre o histórico das redes WLAN, redes sem fio locais. O que é o Wi-Fi? Certo? Wi-Fi, na verdade, é um consórcio de empresas que certificam os equipamentos para funcionar compatíveis um com o outro. Não é o Hi-Fi, que é o High Fidelity. Não, certo? Isso é uma aliança de empresas. Então, na verdade, aquele Wi-Fi que aparece aqui, esse cara aqui, fica um selo. Certo? É um selo. É um selo, vamos dizer, de compatibilidade. Tendo esse selo aqui, é compatível. Porque a gente sabe o seguinte, todo padrão e protocolo tem variações. Eu posso fazer variação, por exemplo, de um temporizador, uma interpretação que eu possa fazer do padrão e tornar isso incompatível. Isso ainda existe, certo? Existe incompatibilidade sem fio? Sim. Você já deve ter percebido em alguns equipamentos, por exemplo, modo turbo, modo não sei o que, 108 MB. Isso não é padrão nenhum. Tipo, D-Link tem lá um padrão, sei lá, Turbo Mode. É um padrão que ele chama de 108 megabits por segundo. Só funciona cliente, interface de rede D-Link com AP D-Link. Isso não é padrão com nada. Certo? Repetição, WDS, muito comum. Repetidores não funcionarem de marcas diferentes. Hoje já não é tanto assim, mas já foi bastante. Pegava o Zinwell, por exemplo, equipamento Zinwell, não repetia sinal de Tricom, que não repetia de D-Link. Quanto mais simples o equipamento, mais compatível ele é, porque na verdade é o mesmo chipset. Bom, dispositivos então, vão aparecer APs aqui, vão aparecer antenas, vão aparecer cabos, o funcionamento da rede, aí tem alguns simuladores que eu vou mostrar para vocês aqui, coisa que nós vimos ali no Packet Tracer, certo? Vocês já perceberam que há uma triangulação, que o envio dos quadros são repassados sempre para o Access Point, e o Access Point que faz a distribuição. Então, na verdade, o Access Point é um sistema de distribuição. Esse que é o nome desse cara. Certo? As características, então, dessa rede, aplicações, um resumo dos padrões e a revisão bibliográfica. Então, começa por aqui. Evolução das redes WLAN. Certo? As aplicações. Primeiro foi, na verdade, fazer controle de armazenagem. Essa foi a ideia inicial. O que é hoje feito com RFID, certo? Então com etiquetas que emitem radiofrequência, os caras tiveram a ideia de fazer controle de armazenagem sem fio. Aí começou a ideia de rede sem fio. Então, lá no início da história, as redes funcionando a 1 megabit por segundo, a 2 megabits por segundo, depois evoluindo para o padrão B, logo seguido o padrão A, depois o padrão G, depois o padrão N, hoje tem AC, AD e outros. Tá? Muito bem. Aqui tem uma tabela com esses padrões, eu vou voltar lá no final, então a gente vai ver essa evolução aqui. O que mais chama atenção quando você olha uma tabela dessa é o seguinte, qual é o número de banda que tem aqui? Olha só, vamos ver. Data rate, 1 e 2 mega lá em 97. E hoje, até 7 gigabits por segundo. Pô, tá louco? É. Só que não é bem assim a coisa. Okay? Não é bem assim. Isso aqui é velocidade nominal. Certo? Nominal. Qual é a velocidade nominal que eu tenho numa rede Ethernet a 100 megabits? 100 megabits. Qual é a vazão que eu tenho? 94 megabits por segundo. Porque eu tenho a questão do overhead, dos cabeçalhos. Aqui eu tenho outro problema. Eu tenho a questão do compartilhamento. Isso é que nem hub. A gente chega a 94 MB usando switch. Porque eu tenho uma rede, na verdade, isolada. Eu tenho um domínio de broadcast único, pode ser, mas um domínio de colisões único. Então não tem ninguém para compartilhar comigo. É exclusivo. Aqui não é exclusivo. Esse sem fio não é exclusivo. Certo? Por isso essas taxas aqui são muito mais baixas que o valor nominal. Bom, o Wi-Fi então, Wi-Fi Alliance. O que é esse negócio? Qual é a ideia? Wireless Fidelity. Para que isso aqui? Exatamente por isso. Eu sou um fabricante, criei uma interface de rede sem fio. Como é que eu sei que funciona com o resto?
Bom, se eu tiver esse selo, garante que esses caras são compatíveis. Todos são um padrão I3E802.11b? Sim, mas tem esses problemas, tem essas variações. Então os caras fizeram isso para garantir a interoperação, né? Compatibilidade desses caras. Bom, interessante aqui que esse selo que aparece aqui, e é do site, né, wifi.org, esse selo aqui, ele não pode ser usado. Então esse logotipo aqui é um logotipo marca registrada. Só que qualquer boteco tem isso aqui, né? Qualquer bar os caras botam isso. Como é que eu soube disso aqui, na verdade? Eu não sabia disso. Vou fazer o seguinte, eu quero usar isso aqui. Eu quero usar. Entrei em contato com esses caras da Wi-Fi, perguntando se eu poderia fazer alguma arte usando isso aqui. Não pode. Isso aqui só pode ser usado em equipamentos que são certificados por eles. Só que, né, qualquer um identifica esse Wi-Fi aqui e vê que é uma área onde tem rede sem fio. Mas é legal de te ver isso, né? Na verdade, tu está fazendo um uso de direitos autorais aqui sem pagar os caras. Na verdade, eles não têm nem interesse disso, né? Só que, do ponto de vista, vamos pensar assim, do ponto de vista prático, vai ter negócio, cara, todo mundo reconhece aqui, né? Então, para isso foi legal. Se tornou uma informação quase uma... É uma coisa identificada facilmente. Qualquer leigo enxerga isso aqui, Wi-Fi. Certo? Aquilo ali onde tem uma zona, né, que tem sinal sem fio. É um padrão, né? Uma votação de gratuita de acesso gratuito. Não sou gratuito, não. Aqui tem cobertura de rede sem fio. Né? Ficou esse... Sim, aí gratuito. Isso aí. Dispositivos WLAN, então, access points. Isso aqui é o papel principal. Certo? Então tem vários tipos aí. Primeiro coisa vai chamar a atenção de vocês, mas para que tanta antena? É que é o seguinte, as tecnologias mais novas, como o padrão N, por exemplo, eles criaram um padrão que aumenta a vazão, que é o MIMO. O que é MIMO, basicamente? Múltiplas entradas e múltiplas saídas. O que eu tenho com uma antena? Eu transmito e recebo por essa antena. Se eu tenho múltiplas antenas, eu transmito e recebo em paralelo. Então isso aí acaba aumentando a vazão. Por isso que os valores são maiores, padrão N, por exemplo. Aqui tem o mais comum, certo? AP talvez, da história, que é o Linksys aqui, WT54, e aí tem as variações. Esse cara aqui, logo que ele apareceu, ele era o mais confiável, isso aqui era o produto da hora. Okay? Ainda existem as variações, que a Linksys ela foi adquirida pela Cisco, então virou Cisco alguma coisa, certo? Small Office, alguma coisa assim. Esse outro cara aqui, um AP, lançado em 2012, que já tem o padrão 802.11ac. Então começa a aparecer agora APs no novo padrão, que é um padrão superior ao M. Isso aqui chega, se não me engano, a 2 gigabits. Óbvio. O que eu vou ter que ter aqui? Um cliente que também seja AC. Alguns notebooks top de linha já estão vindo com esse cara aqui. Vai demorar, como o padrão M até hoje ainda não é tão difundido assim. Um notebook mais novo, todos são padrão M. Mas se a gente for analisar um celular, iPhone, smartphone qualquer, que eu saiba, não vi nenhum padrão M ainda. Não vi nenhum. Para mim estão todos ainda G. Okay? Só que vamos avançar no tempo aí. Daqui a pouco, tu vai ter os celulares também, padrão AC, o padrão M, coisa assim. Hoje, se tu comprar um AP, provavelmente tu vai comprar um AP padrão N. Provavelmente. Só que isso não é uma coisa tão difundida. Ele vai comprar padrão G ainda, certo? Certamente. A questão das antenas. Claro que, se a gente for olhar aqui no AP, a antena é omnidirecional. Omnidirecional. Essa haste aqui, ela vai mandar sinal com a mesma intensidade em todos os graus possíveis. Certo? Então, vai mandar de forma... Na verdade, é uma forma toroidal isso aí. Imaginem, manda 360 graus e para cima. Certo? Onde tu bota a antena, ela vai ser um pouco mais para cima. Okay? Só que eu tenho antenas com funções específicas. Por exemplo, para que eu vou jogar sinal para tudo quanto é lado se eu quero mandar para aquele prédio ali na frente? Não tem sentido. Então eu vou concentrar o sinal e vou apontar para outra antena. O que começa a aparecer de problema aqui? Eu tenho que ter visada. Eu tenho que enxergar outra antena.
Uma coisa é jogar sinal e, se Deus quiser, chegar. A outra é concentrar a intensidade do sinal ponto a ponto. Ou setorial. O que eu mantenho a setorial? Vou mandar uma abertura de graus. 60 graus, 45 graus. Tá? Vou mandar uma abertura. Bom, tem parabólica, vai ser o mais concentrado possível. Então, depende de cada caso aqui. Outros exemplos aqui, né? Mantendo feita de lata de Pringles. As batatas aqui, hoje tem um monte de... Hoje eu nem sei se dá para fazer isso aqui, certo? Porque tem um monte de genérico dessas batatas aí, né? Antes era Pringles. Aí pegava lá as Pringles e fazia. Chegasse a fazer? Funcionou legal? Funciona. Bom, então o que importa para nós? Se o AP, e alguns APs não possuem isso, se a antena é destacável. Certo? Então eu tenho um conector, desenrosco uma antena, boto outra. Nem todos os APs têm isso. Hoje em dia, vai depender. Hoje é muito comum APs com antena embutida. E aí não tem o que fazer, né? Uma história que a Anatel estava proibindo a venda de equipamentos com antena destacada porque o pessoal estava usando para fazer rádio pirata. Aí a Anatel homologou duas. Rádio pirata? Para fazer trovador pirata. Isso não pode, isso não pode. Pô, é complicado. A Anatel resolveu então homologar somente os equipamentos com antena embutida ou antena sem destacar. Cara, que assim, ó, a questão não é essa aí. A questão, primeiro, é o seguinte: qualquer provedor de internet ou coisa do tipo assim tem que ter uma licença, tá? Sem fio, né? Parte de radiofrequência. Por quê? Porque tem limitações definidas pela Anatel de potência de transmissão. Certo? Então, por exemplo, deixa eu me lembrar aqui qual é que era a potência máxima. Tu pode ir a 400 miliwatts, tu tem um ganho de até 12 dBi. Acima disso aí, tu já está fora do padrão da Anatel. Então o que tu faz na verdade? Isso acontece em qualquer transmissão de rádio. Tu tem que suplantar o ruído. Então o que o cara faz? Aumenta teu sinal para passar por cima do outro. Só quando tu faz isso, causa ruído para todo mundo. Então assim, o que tu tem que fazer? Se tu quer fazer um negócio legítimo, tu tem que ter um registro na Anatel. A Anatel fiscaliza a potência de emissão dos teus rádios. Então os caras vão lá e vão fiscalizar. Se tu está fora disso aí, tu está fora do padrão, tu vai tomar multa. Agora, eu moro ali no meu condomínio. Vou pegar meu acesso point, vou dividir entre 4 vizinhos. Tá bem, cara, vai fazer isso aí, certo? Mas é um negócio, vamos dizer assim, limitado. Eu não vou pegar aqui no centro de Pelotas, vou botar uma antena gigantesca ali e vou mandar sinal para todo mundo. Não que não façam isso, não fazem. Mas tem licença para isso, certo? Então assim, ó, o fato da Anatel não permitir fazer isso, porque nem todo o AP ou rádio vai ser usado na rua. Cara, se eu quiser botar 2 watts e botar 21 dB e fritar a cabeça de todo mundo dentro da minha casa, o problema é meu. Nossa, os caras estão passando sem cabelo agora. Ali o cara está sem os dentes, está caindo os dentes do cara. O problema é meu. Agora se eu boto na rua, estou prejudicando todo mundo. Então mesmo esse tipo de coisa existe para rádio, difusão, televisão, tudo. Ah, vou pegar agora, vou comprar um transmissor de rádio FM, coisa mais fácil que tem, certo? Porque a antena é pequena, certo? Então, na verdade, assim, a antena é proporcional à frequência, certo? Quanto maior a frequência, a antena menor. Quanto menor a frequência, o comprimento de onda, a antena maior. Só tu vê a antena de AM e a antena de FM, certo? A rádio pelotense mantendo o tamanho do trem, ok? Aí o que o cara faz? Ah, eu vou botar a frequência em cima da Atlântida FM. Vou pegar, vou botar todo. Direciona para o Coreal, né? Não, eu vou botar aqui, ó, nessa região de abrangência que eu tenho aqui, eu vou botar meu sinal em cima da Atlântida. Por que eu não posso fazer isso? Porque essas frequências, na verdade, elas são registradas, homologadas por alguma empresa. São vendidas, na verdade. Então, banda de celular, mesma coisa. Pô, vocês viram que aqueles leilões tinham de banda C, banda não sei das coisas. Aqui não faz frequência que eu posso usar. Pois é o maior negócio do mundo, né? Que o cara está vendendo o ar. Eu estou vendendo a possibilidade de tu usar uma frequência. O que eu vendo para o cara? Uma licença. Então, pode usar. Isso aí é da Oi. A Oi pode usar. Nessa região aqui. Então, assim, ó, a questão da Anatel, eu acho complicado os caras tentarem fazer por esse lado. Eu acho que nem estão fazendo isso aí.
A ideia não é essa. É que, o que tu faz, na verdade? Para as empresas é importante. Se tu tiver equipamentos que têm um menor tamanho, aqueçam menos. Certo? Exemplo. Mas ele tem uma área de abrangência de cobertura menor, o cara vai ter que ter mais APs. Caso, por exemplo, do Unify ali da Ubiquiti. Cara, um saboneteiro desse tamanho. Antena de 1,5 dBi, ou 2 dBi, não me lembro, embutida. Não, chega até 6. Chega até 6, mas a embutida dela, padrão tem. Redonda. A redondinha, aquela. O próprio carcaça, o negócio é antena. Então tu vai lá, bota no fogo, bota em tudo é lugar. O da Cisco também são assim. É baixo ganho as antenas. 3 dBi, 2 dBi. É isso aí, é normal. Mas isso é uma estratégia dos caras. Então eu não vejo assim, ó, como isso ser limitado pela Anatel, porque a Anatel não tem controle sobre os fabricantes no mundo inteiro. E muita coisa aqui importada. Pode chegar no teu braço e dizer para os caras, ó, aqui não faço, mas e aí? A Ubiquiti é, sei lá, americana, chinesa, não sei onde é esses caras. Então acho que não é por aí. Eu vi assim, ó, todo roteador que vem com o selo da Anatel embaixo, a antena não é removível. Não, isso não é Esse verdade. negócio da antena aí, hoje eu fui num lugar que tem essa vez de antena e estava comprando antena para mim e perguntei, cara, mas essas antenas fixas, ele dá pra gente eletronicamente mudar e comprar. Falou bem de cana, assim, tinha marginal, não, dá pra tirar aquela fixa, botar uma... Sim, mas aqui, só um pouquinho, vamos pegar um caso. Esse da Ubiquiti, tem uma antena ali dentro, certo? Nada te impede de tu botar um cabo e puxar uma antena dali. Não, é um cabinho ali. É um cabo, cara. Certo? Solda na placa e bota uma externa, entendeu? E assim, ó, volto a dizer, a questão de antena já é regulado por lei. Então, se o cara vai fora da lei, não é os caras que vão diminuir a antena, não possibilitar a troca de antena para resolver isso aí. Não é por aí, não é por aí o caso. Okay? Mas voltamos a conversar sobre isso. Aqui um cabo pigtail. Então, esse cara, na verdade, vai se conectar ao conector de antena, por exemplo, para comprar um AP, vem uma antena de 2 dBi, é um ganho baixo, algumas com 5 dBi, certo? Eu posso tirar isso aqui e botar 21 dBi, posso fazer isso, certo? Só que esse cabo aqui tem um problema. Primeiro, ele insere muita perda, então ele tem um tamanho limitado, às vezes são 30 centímetros, 40 centímetros. Quero 6 dB da antena em cada metro. Mas é. Então, tu usar abaixo disso aí, porque imagina só, a potência do rádio é baixa. Certo? Qualquer perda que der vai dar interferência, certo? Diminuir a intensidade de sinal. Então, na verdade, acho que existem cabos maiores. Existem cabos maiores. Blindados 15 vezes. Mas olha só um exemplo. Vou botar numa torre esse negócio. Não, a gente bota um rádio lá em cima, né? Por que eu boto o rádio lá em cima? Porque o meu pigtail, É curtinho. ou normalmente o rádio que são externos, a antena é junto. Certo? É uma coisa só. Se não fosse assim, você era barbado, botava o rádio lá dentro de uma sala, no data center, ficava lá numa boa e passava um cabo. Não tinha que resetar, subir, ficar pendurado numa torre. Então, eu já usei cabos aqui, certo? Um cabo especial que tem, esse aqui tem um cabo RJ53, RG53, certo? Que é um cabo de antena de celular. Que devia ter uns 3, 4 metros, certo? Não causou grande perda, mas para uso interno, curta distância, certo? Não é para fazer coisas ponto a ponto de quilômetros, está funcionando até bem pouco tempo aí, certo? Mas não é recomendado fazer isso. Antenas de boas marcas, aquários, normalmente, são antenas boas, e cabos também, tá? Bom, em relação às interfaces de rede, o que é o mais comum? O padrão B é o mais comum de todos. B e G, certo? São os mais comuns. Então, smartphones, tudo quanto é notebook, qualquer interface de rede, pelo menos tem o B e G. Só as muito antigas só tem B. N já se tornou comum também, certo? Já não é uma coisa tão incomum. Tem tudo quanto é notebook hoje vem com N. O A, por que pareça, já não é tão comum. Por quê? Porque normalmente ele era mais caro. O equipamento era mais caro. E acabou não se difundindo. Então, acabou ficando em cima do B, do G e do N. O que tem aqui de oportunidade? O A não é tão difícil de encontrar. APs que funcionam no padrão A, clientes que funcionam no padrão A. E em cima de 5 GHz,
que é a frequência que ele trabalha, tem menos rádios trabalhando. Então na rua é mais negócio tu usar o B do que o G, quando tu não tens alternativa. Ou usa o A. Diminuir a banda, mas tu aumenta a qualidade. Exatamente, certo? Porque ele tem, a forma como ele transmite é mais resistente, vamos dizer assim, a questões de obstáculos e ruído. Mas se for usar qualquer outro D, usa o A. Ah, mas eu não posso nem o A, então usa um outro rádio em 5.4 GHz, 5.8 GHz, são frequências abertas também. Mas aí já não é AP. Aí já não é padrão 802.11, aí já é outra coisa. Certo? Já é outra coisa. E esse cara aqui, o AC, pelo que eu li, certo? Teria melhores condições na rua também. Mas aí é uma coisa a se ver, certo? Ainda não é muito comum. Os barramentos aqui integrados, mais comum no notebook aí. Onde é que está a antena no notebook? Está no monitor, certo? Ou embaixo, ou do lado na carcaça. Celular, onde é que está a antena? Está na carcaça. Está ali, normalmente é um fio, né? USB, PCI e PCI Express. Por que PCI e PCI Express? Veja esses padrões AC, por exemplo. Pô, nós trabalhamos em 2 gigabits por segundo. Tem que ser PCI Express. Já começa por aí. Velocidade de barramento. Então aqui tem os exemplos de algumas interfaces. Pô, com 3 antenas. O padrão N, pessoal, ele tem várias modulações. A modulação mais rasteirinha, certo? É a 65 megabits por segundo. Com uma antena só tu faz. Se tu vai a 300, ou a 150, ou a 600, tu vai precisar de 2 ou 3 ou 4 antenas para fazer isso. Então os APs que funcionam no padrão N tem uma antena só, eles vão até 150. Com 2 ou 3, eles vão a 300. E com 2 ou 3 até 600. Tá? E aqui aparece essa interface aqui, da ASUS, que tem aquele AP e tem esse cliente aqui, que é o padrão AC, PCI Express. Tá? Puro dissipador. Okay? Então vamos ver. Isso aqui, claro, como os primeiros padrão N também era uma coisa monstruosa, tinha 50 mil antenas. Depois começar a vir com uma antena só, com 2. Vou tirar uma ventoinha ali também. Vamos ver, certo? Toda tecnologia, pessoal, inicial tem isso, né? Toda coisa inicial tem esses problemas aí. Modo infraestrutura. Isso aqui a gente está acostumado. Um AP, que é o gerenciador da rede, ele se anuncia, os caras conectam nele, acessam o resto da infraestrutura, ou acessam entre si, e é isso. Aqui tem um exemplo, né? Da rede cabeada aqui, que esse cara é um sistema de distribuição, esse que é o nome dele. E esse aqui é o primeiro AP de todos os tempos, comercial. Esse aqui era o Intalk WR1200, padrão B. Ele era tão legal que ele já vinha com o cliente, né? Não existia Wi-Fi, não existia nada disso aí, certo? Está lançado o negócio, está aqui o cliente para funcionar. Esse aqui funciona padrão B, certo? Isso aqui de 97, 98. 97, 98. Isso aqui? Isso aqui é o PCMC. Esse é um cartão PCMC. Tá? O modo ad hoc. O que é o modo ad hoc? Eu não tenho infraestrutura. Eu conecto cliente com cliente, estação com estação. E aí aparece aquela outra situação. Certo? Eu quero, por exemplo, fazer a ligação de uma máquina a outra. Mas para mim chegar naquela máquina, eu tenho que passar por várias outras intermediárias. Então imagine, no laboratório aqui, eu quero da máquina 1 chegar na máquina 12. Eu não enxergo ela diretamente. Eu vou ter que passar por cada uma delas e chegar até essa máquina 12. Ano qual? Esse aqui? 97, se não me engano. Então utilizava Padrão B. Tipo de Windows? na época de sistema. Windows 95, Windows 98. Tipo, repara, né? Então, aqui tem uma coisa interessante em relação à pesquisa, que é o seguinte, é roteamento entre estações. Isso aqui, na verdade, é usado, pessoal, hoje, na prática mesmo. A questão de ad hoc
de roteamento entre nós é usado em sensores. Então os caras usam em agricultura isso aí, usam em meteorologia. Os caras, por exemplo, colocam num campo vários equipamentos sem fio, se comunicam entre si, para fazer coleta de dados atmosféricos. Bem interessante isso aí. Teve na Escola Regional de Redes. Teve aqui também, que é o pessoal que trabalha com sistemas, né? É o André, acho que é. André, que trabalha com isso, certo? Então tu consegue, numa determinada região, a coleta entre esses caras todos. Tem para tudo, você tem questão automobilística, sensores. Tá? Parece bastante isso. É o princípio que o pessoal, no caso de Vinícius, fala muito lá no Porto, aquela questão do... Sim, no Porto tem muito isso aí. Do caminhão que entra com uma tarja. É que ela usa o RFID. Ela provavelmente usa o RFID porque identifica os containers, né? Então os containers se anunciam. Então no container o que tem? Tem tudo que tem ali dentro, tem uma placa. Então quando o cara passa determinados momentos ali, vai ter uma coleta, peso e outras coisas, mas aquilo ali está gravado ali, na verdade. Né? Então, tipo, o cara quer fazer um levantamento, quantos containers tem aqui? Ele vai passar, na verdade, algum software cliente ali, vai receber e vai ter ali uma estatística na hora. O cara sabe onde é que está andando no porto as coisas. Aí, claro, qual é o problema hoje? Botar uma etiqueta num produto. É caro, ainda é caro, mas uma etiqueta assim custa 30, sei lá, 20 e poucos reais para tu botar no produto, mas num container, tá barbado. Certo? Então, um conjunto de coisas assim fica mais barato. Redes mesh. E aqui que é o uso interessante de redes ad hoc. Eu consigo fazer ligação entre APs e esses caras todos se comunicarem e fecharem uma rede em malha. Então eu cubro uma cidade inteira e eu não vou jogar um rádio gigantesco para todo mundo. Eu vou jogar para um próximo rádio, que joga para um próximo rádio, e o cliente se conecta em qualquer um desses rádios e tem acesso a toda a rede. São as redes mesh. Tá? Bom, a arquitetura WLAN básica. Eu tenho esse cara chamado Basic Service Set, que na verdade, na prática, é a área de cobertura do AP. Normalmente eu vou ter os meus clientes aqui, um access point. Então, na verdade, o access point é o ponto de acesso à infraestrutura. Esses caras são identificados pelo SSID. Então, eu tenho área de cobertura, eu me identifico como uma rede, o cara se conecta, se associa no AP, a partir daí ele tem acesso ao restante da rede e aos outros que estão conectados na minha área Basic Service Set, aqui no VSS. Então, basicão. Né? Canais de associação. Então, como é que funciona a questão de associação? Como é que uma estação acha o AP? Primeiro, a questão da escolha das frequências. O cliente, na verdade, ele fica esperando anúncios. É isso que ele faz, ele fica esperando anúncios. Então, se eu botar o meu cliente aqui sem fio, esperando as redes, vou começar a listar as redes todas aqui, que chega algum sinal aqui. O que é um sinal que chega? Esse beacon é um quadro especial que fica dizendo, ó, o SSID é esse aqui, eu tenho criptografia, meu canal é esse. E fica dizendo isso aí, certo? Porque olha só, o cliente, quando tu ativa ele, tu não escolhe canal nenhum. Tu não escolhe canal nenhum, tu ativa, vamos ver. Porque é uma faixa de frequência. Cada canal, na verdade, é uma faixa de frequência. Dentro da faixa maior, a faixa central ali é 2,4. Então eu tenho a cada 20 MHz, ou a cada 40 MHz, se eu estiver usando o padrão N, eu tenho um canal. Então o cara fica escutando, ó, recebi esse aqui no mesmo canal, e o que diferencia é o SSID, né? O nome da rede. Bom, esses quadros aqui são enviados a cada 100 milissegundos em média, mas isso aqui a gente pode configurar no AP, dependendo do AP tem essa função. Então a cada 100 milissegundos fica se anunciando. E eu recebo e listo o nome da rede. Teoricamente, o cliente tem uma capacidade de transmissão e recepção menor que a dele que está transmitindo. Na verdade, tu pode botar uma antena de... O cara está transmitindo, sei lá, um monte de sinal, mas o notebook está longe. Como é que consegue transmitir de volta? Mas aqui, pega o seguinte caso. Qual é a primeira confusão? Eu pego a AP, boto uma antena de 15 dBi. Eu tiro a antena menor que tem e boto uma antena gigante. Tá bom. Boto lá no prédio.
Certo? O sinal está fraco aqui. O que eu faço? Eu pego o meu cliente e boto uma antena de 15 dB também. Não posso fazer isso? Qual é o problema de fazer isso aqui? No notebook não tem onde engatar o negócio aqui. Mas eu posso comprar uma interface, botar aqui e botar uma antena tão grande quanto o AP. Então é só, o meu AP aqui é uma antena de 2 dB dentro da minha empresa. O sinal está aqui dentro da parede. Só um pouquinho, cara. Eu aponto uma antena para ti. Se eu apontar uma antena para ti, eu vou receber o teu sinal. Porque essa questão da cobertura também serve na direção contrária de como Claro, mas está propagando. Se não tiver potência para propagar e chegar até o cara lá, pode estar recebendo, porque a potência dele é maior. Sim, pode. Porque quando tu faz isso, tu aumenta a sensibilidade de recebimento. De recebimento também, os dois. Só pensar o seguinte, se eu botar um rádio ponto a ponto, rádio, esquece cliente, ponto a ponto, se eu ligar um com o outro, o que eu estou fazendo? Eu não boto uma antena gigantesca de um lado e uma antena minúscula do outro. Eu boto duas antenas se enxergando. É a mesma coisa que pegar um notebook e botar uma antena e apontar para papel. É a mesma ideia, é o mesmo princípio. Eles têm a mesma tecnologia, o mesmo padrão. Não tem, é a mesma coisa, certo? Então não dá para se iludir o seguinte, se o AP tem uma antena pequena, eu posso pegar meu cliente e botar uma antena maior. Tanto faz. Então, por que tu muda no AP? Porque é muito mais fácil botar um AP com uma antena maior do que pegar todos os notebooks que eu tenho e botar uma antena grande. Eu atendo todo mundo de uma versão. Sim. Bom, então os quadros que são enviados, esses beacons, contêm o quê? O SSID e o endereço MAC do AP. Endereço MAC do AP. Bom, os hosts buscam os canais esperando os quadros beacon. Então eles ficam lá em cada canal, fazendo varredura, esperando os beacons dos APs serem recebidos. Por que eu não recebo tudo que eu tenho beacon, todos os quadros que tem em todos os APs? Porque tem a questão dos obstáculos, eu vou ter a perda de intensidade, eu tenho uma sensibilidade no meu recebimento que pode não perceber o recebimento do beacon. Comum de acontecer em equipamentos. Apareceu a rede, mas apareceu. Apareceu, desapareceu. A intensidade do sinal, a quantidade de erros, está oscilando. O sinal está ruim, para começar. Certo? Como é que eles definem a associação? Perfil de conexão prévio é uma forma e a qualidade do sinal. Os quadros beacon são dos APs, a requisição de associação é do host e a resposta à associação é do AP. Então o que vai acontecer? Recebo a associação de uma rede chamada teste. Recebi o beacon. Solicito a associação. O AP responde com os requisitos para se associar. Quais são? Não tem nenhum. Uma rede aberta. Tá bem. Eu vou me associar. Tem. Precisa de um usuário. Precisa de uma senha. Precisa só da senha. Vai depender. Certo? Bom, outro caso. Mobilidade dentro da mesma subrede. Olha só, aquele caso ali é o seguinte, recebi um SSID, associei, beleza. Neste caso aqui, tu pega o caso do host 1. Esse cara aqui, ó, tá entre duas BSS, tá entre duas áreas de cobertura. Então, o que vai acontecer? O H1, esse aí, o host 1, permanece na mesma rede IP. Então, a gente está partindo do princípio seguinte, os IPs aqui são distribuídos por outra entidade. Esses caras aqui são bridge. Tá? O endereçamento permanece o mesmo e esse cara está trocando de área de cobertura e está saindo de uma para outra. Isso aqui acontece no celular toda hora. Toda hora. Estou falando de carro. Não pode, né? Não pode começar. Estou no carro, andando no centro. Estou saindo de uma área de cobertura e entrando em outra. Isso é perceptível. Certo? Passa direto. Como é que isso aí funciona? Na verdade, ele troca de célula para outra. Certo? Então ele está saindo de uma estação base e passando para outra. As estações base têm que se comunicar. Porque tem outros problemas aqui. Eu tenho que contabilizar a ligação do cara. Eu não saio de uma estação base e associo ele na outra. Eu tenho que associar com o tempo que ele está usando. Os minutos que ele está usando o outro. Senão, pô, que beleza. Troca de célula. 0. Bota outra. 0. É fácil. Né? Bom, as transferências podem continuar sem interrupção. Na verdade deveriam, né? Mas dessa forma. O host 1 reconhece a necessidade de troca de AP. Por que isso aí? Como ele faz isso? Ele detecta o sinal fraco.
começa a aumentar muito o número de erros de bit. A taxa de erros de bit começa a aumentar. O que ele faz? Ele começa a procurar outro sistema, outro serviço, outra célula com melhor qualidade. Só quando ele troca, na verdade, ele vai trocar o MAC para qual, né? O MAC define qual é o IP que ele manda os quadros. Ele estava no MAC, passou para outro. O IP dele é o mesmo, as máquinas encontram ele. Então, digamos assim, é menos traumático isso aqui, porque o IP é igual. Eu só não passo, eu passo a mandar meus quadros para um outro AP. Entendeu? Então ele vai iniciar uma busca para fazer essa troca. Troca para um AP com o mesmo SSID. Então esse desassocia do AP inicial, ele manda uma mensagem, um quadro, desassociação, estou saindo fora e se associa no outro. Entendeu? Isso acontece na camada física e camada de enlace. Lá na camada de rede não mudou o IP, o TCP nem está sabendo o que está acontecendo, a tua aplicação muito menos. Então olha as camadas. Tem que entender a questão das camadas. Bom, Oi. só essa questão do deslocamento, se eu tiver a situação de eu ter um roteador e ter dois APs pendurados nesse roteador, eu posso ter o mesmo SSID e ainda assim, saindo de um, eu posso entrar no outro, porque um vai ser o roteador. Certo. Ele vai ter, digamos, Os dois são roteadores. um roteador e dois APs. Tanto os APs são bridge. Isso. Certo. É, que essa situação aqui. É exatamente essa situação aqui. Os caras são Os bridge. Os caras são bridge. Certo? Eles estão com medo de sair. Então eles vão sair de uma e entrar no outro. Essa entrada e saída aí, o IP dele não muda. Qual é o tempo que leva? Cara, que o tempo é o seguinte, isso aqui, esse chaveamento, é o tempo de ele trocar a solicitação de associação e receber um ok. É isso que vai acontecer. Certo? Então, esse tempo de trocar, cara, é quase instantâneo. Para as aplicações, para a conexão TCP. Quanto tempo pode pegar uma conexão até dar timeout? Nós já vimos quanto tempo é. 2 minutos? Tá bom? Dá para trocar tranquilo. Certo? Não há problema nenhum. Porque qual é a identificação do host para as aplicações? O IP. É o IP. O cara está dando, por exemplo, baixando um arquivo de um site externo. Vamos pegar aqui, ó. Esse cara aqui está baixando um arquivo de um site externo. Fora daqui. O que está acontecendo? Esse cara sai daqui e entra em outro AP. O que vai mudar na questão da camada de rede e camada de transporte? Mudou alguma coisa? Mudou nada. Pode haver perda de pacote? Pode. Com certeza vai haver. Tu está saindo naquele tempo que eu estou me associando de uma e saindo de outra, vai acontecer perda. Acontece retransmissão, segue a vida. A gente não pode esquecer as outras camadas. A gente não está trabalhando na rede sem fio somente. Sem fio, na verdade, essas são as camadas inferiores. Tira isso fora. TCP e IP. Para cima. Bem. Então o switch, vejam só, aprende a nova localização. Que olha aqui, é bridge. Então, o AP vai anunciar a tabela MAC dele. A tabela MAC dele, na verdade, ela vai ser aprendida na porta onde ele está ligado. Olha aqui, essa porta do switch aqui, se eu for olhar o que tem naquela porta ali, vai aparecer um monte de endereço MAC, que são lá dos laptops, estão lá atrás daquele AP. Tem que aparecer, né? É como se eu ligasse um hub, eu ligasse um switch ali. O modo bridge é como se fosse um switch. Tenho 20 APs, tenho 20 laptops atrás do AP. São 20 Macs que eu vou ter lá naquela porta do switch. Certo? Isso é normal, isso vai acontecer. Bom, como é que é compartilhado o meio físico? Certo? Como é que é feito esse compartilhamento? Se vocês já começaram a fazer a tarefa ali 2, vocês começam a perceber o seguinte. Né? Vamos pensar canal. O canal, na verdade, imagine como se fosse um meio físico limitado. Quando eu estou associado ao canal, eu estou dizendo o seguinte: todo o tráfego daquele canal eu enxergo. Se for fazer uma analogia com rede cabeada, eu estou plugado naquele switch. E aquele switch está isolado do outro. Então os canais não se enxergam. Como é que eles compartilham alguma coisa? A partir da infraestrutura, depois. Mas enquanto eles estão conectados, eles estão separados. Então quando pensa em canal, pensa como se fosse um cabo. Vamos pensar assim, ó, é um cabo. Estou botando todo mundo atrás daquele cabo ali.
Cada canal, um cabo diferente. Então, o que eles têm que fazer? Se eu tenho um canal único de comunicação, só um cara pode transmitir por vez. Aí começa um problema. E é por isso que a gente vai chegar nas taxas que a gente tem de vazão. Se só tem um canal por vez, uma transmissão por vez, num canal só, eu tenho que alguém que controle isso aí. Quem vai controlar é o AP. Está na cara que vai controlar. Porque as estações não se comunicam de forma horizontal. Elas se comunicam a partir do AP. Então, se alguém tenta transmitir, pede para o AP. Posso transmitir? O AP, ok, transmite. Só que não é tão bonito assim o mundo. Por quê? Porque nem todos os caras, nem todos os laptops vão se enxergar. Vou mostrar depois um caso para vocês aqui. Tem um cara que está embaixo de uma mesa que enxerga o AP. Tem outro cara que está atrás da parede que enxerga o AP. Eles não se enxergam. O tráfego deles não é visível. Entre eles não é visível. Então eles não detectam o seguinte: tem alguém no canal? Não, não tem. Eu não estou enxergando ninguém, nem eu. Vão transmitir? Colisão. Certo? Vai dar colisão. Que nem hub. Pode ser isso aí. Então eles chamam aqui de CA, evasão de colisões. Certo? Congestion avoidance. Collision avoidance? Congestion. Collision. Certo? Como é que funciona em redes Ethernet cabeadas? Todo mundo está escutando no meio físico. Estou falando em hub, certo? Switch. Não tem colisões em switch, né? Estou ligando numa porta só eu. Como é que eu vou ter colisão com alguém? Comigo mesmo? Difícil. Em hub, todos estão ligados no meio físico. Detecta o meio físico. Não tem ninguém? Sou eu. O outro detecta, não posso agora. Espera terminar a transmissão, agora sou eu. Como é que acontece a colisão? Claro, o mundo não é tão perfeito. Um começa a transmitir, o outro começa também. Não tinha ninguém naquele momento, agora tem colisões. Em rede sem fio, não é possível fazer isso. Principalmente porque não enxerga todo mundo. Tem esse problema aí. Porque tem a questão do terminal escondido. E outra, intensidade de sinal. Ora o sinal está bom para mim, então eu detecto. Ora não está. E eu posso estar participando daquela célula. Eu posso estar lá associado ao AP. Escutar o meio físico enquanto transmite. Não acontece isso. Então, quando eu estou transmitindo, eu não escuto mais o meio físico. Eu não detecto mais colisão. Comecei, azar, tem mais alguém, bom, colisão. Eu só vou ter o envio. Por que isso? É questão de projeto. Ia ser muito caro ter eu tenho que ter duas antenas. Até porque eu estou transmitindo. Temporizar, né, setorizar o... Mas olha só, eu estou associado e começo a transmitir. Eu começo a transmitir, como é que eu detecto o meio físico? Se eu só tenho uma antena. Não é possível eu fazer isso aí. Então, não detecta colisões. Ele tenta evitar colisões. Depois, se partir os dois cabos, vai dar colisão. Mas paciência, não tem mais o que fazer. Aqui tem, pessoal, certo? Aqui ficou mal, ficou na frente aqui. Mas basicamente eu tenho, como eu tenho lá na internet, um espaçamento entre frames, para dar chance a outro poder transmitir. Eu tenho uma janela de contenção, que é o tempo que eu aguardo, para ele poder enviar. Se existe uma colisão, eu tenho um tempo de back-off, mesma coisa. Então deu colisão, vai esperar um tempo aleatório. Aqui nesses caras, nesses simuladores, a gente consegue visualizar isso. Vamos pegar um caso aqui. E aí tem sempre o caso do terminal escondido. O que é o terminal escondido? É aquele caso que eu falei para vocês. O AP enxerga a estação, enxerga outra estação e as estações não se visualizam. O que é não se visualiza? Quando um transmite, o outro não percebe. Ele não percebe que eu estou transmitindo. E vai dar colisão toda hora. E aí tem algumas soluções para isso. Então eu vou pegar esse caso aqui, ó, que tem os dois casos, ó, o BSS e ele chama de terminal escondido, Hidden Terminal. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Primeiro no mais simples. Então qual é a ideia aqui? A transmissão vai ser feita a partir da máquina 1 para o AP. Então o que ela faz? Ela manda um pacote para o AP. Posso transmitir? O AP vai, tem ninguém transmitindo. Então beleza, vamos lá. Vai haver a transmissão aqui. Veja que esses dois caras aqui, o 2 e 3,
faz a mesma coisa para transmitir. Então, a cada passagem, eu só tenho um cara transmitindo. E os outros estão ali aguardando. Qual é a chance que eu tenho de um transmitir e outro transmitir? Porque eu tenho um pequeno espaço entre uma transmissão e outra. Aquele pequeno espaço é a chance que o outro cara tem de transmitir. Que é o IFS, que é. Desde que esse tempo é variado do padrão G, do padrão B, do padrão N. Porque naquele espaço de tempo ninguém está transmitindo, né? Ninguém transmite aquele espacinho ali. Olha, ele é muito rápido, né? Microsegundos aí. Isso também limita a vazão máxima que eu tenho na rede sem fio, porque eu não estou todo momento transmitindo. Eu tenho espaços ali que eu não transmito. Esse é o controle que ele faz. Bom, então eu vou deixar aqui, né, os slides para vocês darem uma olhada depois. Mas a ideia é essa. Então já cuida a primeira coisa. Existe evitar colisões e existe detectar colisões. Eu só consigo detectar colisões quando eu enxergo todo mundo. Eu não enxergo todo mundo. Ok? Bom, vamos lá. Aí tem 3 exemplos aqui. Tem uns que são do livro do Kurose, bem legais aí. Quando eu tenho esse problema de ter um terminal escondido, não funciona esse esquema de solicitar o AP avisar todo mundo e eu transmitir. Certo? Porque eu não vou escutar o outro AP fazendo solicitação. Eu não escuto esse cara. E esse é o problema que a gente consegue resolver com essa estratégia aqui. Isso é uma opção que a gente tem nos APs. A gente pode ir lá e configurar. Quero usar RTS, CTS. Claro que a vazão aqui vai para o chão. Certo? Então olha essa situação. O laptop 0 e 1 não se enxergam. Tem uma parede ali entre eles, não se enxergam. Mas eles enxergam ali o AP. Então, para resolver isso aqui, eu posso fazer o seguinte, ó. Antes da transmissão, o emissor envia um quadro RTS. Request send. Manda a solicitação. Posso enviar? E manda a quantidade de dados que ele vai transmitir. Na verdade é um tempo isso aí, certo? Um valor em tempo. Quanto tempo ele vai assumir o canal para ele? O receptor responde com quase CTS. Click send. Se estiver ok, o AP dá ok. Se o emissor recebe um CTS, transmite quantidade anunciada. Então, eu estou esperando, eu mandei. Pode ter vários mandando. Todos podem mandar, inclusive. Manda. O AP vai mandar para um deles. Tu pode agora mandar o que tu dissesse que ia mandar. Tipo um contrato ali, vai mandar aquela parte. Outro host recebeu um CTS, permanecerá inativo por um tempo determinado. Se outro receber. Tá? Se outro host receber um RTS, então request send, mas não CTS, fica ali para enviar. Então, por exemplo, ó, um outro host recebe um request send, mas não um clear to send, ele vai ficar livre para poder enviar. Então, veja, isso aí vai tornar mais lento ainda. Então, olha o tempo que eu espero. Eu mando, posso mandar? Espero. Recebo. Agora manda aquele pouco ali. Outro cara quer mandar, tem que esperar. Mandou, agora posso mandar de novo? Vai ficar assim, ó, por favor, posso mandar? Por favor. A gente vai fazer testes aqui, pessoas vão ver que vai cair muita vazão quando a gente ativa isso. Certo? Bom, acesso ao meio físico. Mecanismo de reconhecimento e transmissão na camada de enlace. Camada de enlace. Opa! Reconhecimento na camada de enlace. A gente trabalhou isso aqui na camada de transporte. TCP manda um segmento, recebe o reconhecimento, manda mais. A gente tem esse mesmo processo aqui na camada de enlace. Olha só. O que eu tenho de recursos? CRC detecta erros. Chegou um quadro que não está íntegro, descarta ele. Normal. Estações receptoras enviam reconhecimento. Então o cara que recebeu os dados manda o reconhecimento. Percebam, quando eu faço isso, não pode ter colisões no reconhecimento também. Então quando eu mando reconhecimento, para todo mundo. Nesse tempo de reconhecimento, ninguém transmite, né? Ó, mandei dados, espera reconhecimento. Mandei dados, espera reconhecimento. Espera reconhecimento, ninguém está transmitindo. Bits por segundo, 0. Okay? Estações emissoras retransmitem em caso de não receber um EC. Tem mais essa, tem time out com EC. Mandei o quadro.
Pô, não recebeu. Não recebi EC. Manda outro. Não recebi. Mandei. Ah, agora recebi. Vai, olha a vazão. Buraco. As tentativas de retransmissão param ao chegar ao limite máximo. Então é o seguinte, mando, não recebo. Mando, não recebo. Mando, não recebo. Quantas vezes eu vou fazer isso aí? Até eu chegar a um limite, time out, acabou. Os serviços, então, pessoal. Veja que já apareceram aqui. Distribuição, integração, associação, reassociação, desassociação. Então são coisas que o cliente faz, que são serviços que o AP gerencia, na verdade. Distribuição, nada mais é que o AP. Serviço de distribuição é o AP, certo? Então quando o cara é recebido pelo AP, é usar serviço de distribuição para entregar o destino. Que destino é esse? Pode ser na rede cabeada ou na sem fio. Então basicamente é isso aqui. A integração, na verdade, é a ligação do AP ao resto da rede. Não existe um AP isolado, na verdade pode existir, pode existir. Eu posso ter um AP só na rede sem fio, tá tudo bem, né? Pode acontecer, mas normalmente eu estou ligado a uma rede cabeada. Então são só os termos que são usados, certo? A associação nada mais é que o cliente solicitar a associação ao sistema de distribuição, ao AP. Então o primeiro processo é esse. Anunciar a rede pelo beacon. Agora eu quero me associar ao AP. O processo de associação tem outras coisas. Eu tenho limitações do tipo, tenho que ter uma chave, ou lá no AP ele limita quais endereços físicos podem se conectar. Tem outras coisas aí que envolvem aqui. Certo? A reassociação. Então eu posso ter o caso de eu sair da área de cobertura e voltar. Ou, se eu estiver usando áreas com o mesmo SSID, pode acontecer isso. Eu vou me reassociar, só que agora em outro AP. Se o cliente se movimentando, é movimentação, mobilidade, né? Desassociação, como é que acontece? Eu desligo minha máquina. Antes de eu desligar, eu envio para o AP, estou saindo fora. Normalmente acontece esses casos aí, né? De finalização, queda de qualidade de sinal. Pô, sair da área de cobertura, antes tá caindo o sinal, eu mando desassociação, estou saindo fora. Certo? Ou manualmente, então eu posso chegar ali e não quero mais essa rede, estou saindo fora. Posso ir no cliente do meu notebook, por exemplo, não quero essa rede mais aqui, estou saindo fora. Desconectar. Né? O desconectar é desassociar. Esse é o termo. Autenticação e desautenticação. Tenho dois modos básicos. Modo aberto, open, não tenho senha nenhuma, não tenho forma nenhuma de autenticação, e com modo criptografado ou de autenticação. Que aí tem chave compartilhada, uso de radios com 802.1x. E quando é que eu também saio aqui nesse caso? Também pode acontecer que a de qualidade de sinal, se estiver muito ruim, eu vou me desautenticar. E aí tem aquela coisa fantástica, né? Eu roubo o sinal do meu vizinho. Por quê? Várias formas. Rede aberta, rede com chave simples, tem essa também. Não basta você ter uma chave. O cara botou uma chave padrão. Outra. O cara fez uma chave fantástica. Pode ter feito uma chave fantástica. Só que a chave fantástica, essa aí que ele vai usar, ele colocou, por exemplo, sei lá, botou no site dele. Pode acontecer isso. Então, assim, tem várias formas disso aqui. Okay? Botou no adesivo. Aí começa a questão de interferência de sinal. Aqui é coisa mais de aplicação, certo? Então a gente começa a entrar agora na parte prática da coisa. Então aquilo ali é a parte conceitual. Parte prática. Primeiro, devem ser usados canais diferentes em APs próximos. Essa é a primeira coisa. Porque um causa interferência no outro. Para evitar interferência de outros APs e dispositivos que trabalham na mesma frequência. Aí tem fone micro-ondas, telefone sem fio. Fone micro-ondas tem? Sim. Qual é a frequência? 2,4. Não, tem... Não, mas... Não tem canal, não. Ele emite rádio frequência. Não, vai botar por cima. Vai botar por cima. O que vai acontecer? Tu pode variar teus canais. Tu pode variar os canais. Por exemplo, telefone sem fio. Alguns têm. Alguns trabalham em frequências diferentes de 2,4. Certo? Alguns trabalham em frequências diferentes. Mas tu pode ali trocar o canal dele. Mas o que é mais fácil? Trocar o canal da AP, né? E aí, como regra geral, canais 1, 6 e 11 não tem interferência entre si.
certo? Entre si. O que quer dizer? 1, 6 e 11 não tem nenhuma área que é comum entre eles. Então, se tu for usar, por exemplo, APs próximos um do outro, tu vai usar 1, 6 e 11 e vai repetir essa sequência. Tem que combinar com os vizinhos. É, tá bom? Fazer uma reunião, vamos. É, pode ser. Vamos canal. Aí tu vai fazer uma reunião com todos os provedores pirata de rede sem fio que tem na cidade. Tá bom? Bom, instalação externa. Então, problemas que aparecem com características que tem em instalação externa. Primeira coisa é visada de antena. Aí que é um grande complicador. Visada. Pô, vou jogar um sinal com uma antena de omnidirecional por 50 km? Não existe. Eu tenho que concentrar o sinal e ter visada. Como é que ela faz visada de sinal? O cara vai ter que olhar com um binóculo, certo? De alguma forma, vai ter que enxergar o mais próximo possível. A base de cálculo com GPS, alguma forma vai ter que fazer. E aí o que implica essa visada? Topografia do terreno, montanha. Pô, tem uma montanha na frente. O que eu tenho que fazer na montanha? Um repetidor. Não tem, cara. Tem que jogar plano na montanha. Até pode ser benéfico eu ter a montanha. Eu posso usar a meu favor. Eu jogo na antena, jogo na montanha, uma antena, escala, boto lá em cima. Certo? Porque tem outro detalhe. Eu tenho a curvatura da Terra. Né? Então eu vou daqui à esquina. Eu vou perceber isso. Eu vou daqui a 100 km. Eu não enxergo mais, cara. No horizonte vai ter uma curva. Que é o caso da FM, né? Cada FM. Certo? Não vai, claro, nem chega a 100 km. Aí ele vai bater no negócio e vai embora. Aí tem outras formas de fazer isso aqui. Eu posso jogar o sinal na ionosfera. Eu jogo ele para cima. Ele reflete e desce. Por isso que essas ondas já são daquele tamanho, né? Ela funciona para hoje. Vai aparecer agora aqui. A ponta azul do espelho na lua. É, bom também. O maior satélite que nós temos, né? Só não tem cabo ainda, né? Construções, por exemplo, prédios. Pô, tribom rede sem fio, tribom. Minha rede funcionava legal. Aí construí um prédio ali na frente. Aí tu vai lá no prédio, pô, poderia usar teu prédio? Tudo bem, paga o condomínio aqui que tu pode usar. Paga o salário mínimo que tu pode usar. Certo? Árvores, o próprio meio ambiente, umidade, chuva, certo? Umidade, chuva e árvore. Umidade, chuva e montanha. Tem tudo junto. E prédio, certo? E curvatura da terra. Acesso de equipamentos. Então é um problema na questão de instalação externa. Porque se é externo, eu estou na rua, cara. E meu equipamento também. Então eu tenho problemas de infraestrutura. Como? Alimentação. Do cara que mexe também, alimentação. Vai comer em cima da torre. Certo? Cabeamento. Segurança. Por que segurança? Pô, tá na rua. O cara vai lá, mete um pé lá na minha caixinha hermética lá e já era. Certo? E raio que caiu a pouco agora. Raio. Okay? Então, um exemplo aqui. Eu quero chegar com o sinal lá naquela casa, mas tem aquela árvore na frente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que levantar. Nada como um sal grosso na raiz não resolve, certo? Mas aí tem todo um problema, então vamos discutir aqui, certo? Tem toda a questão ética, meio ambiente, viva as árvores e tal. Uma motosserra também funciona. E a curvatura da Terra, certo? Porque se eu botar essas coisas, eu botei o globo ali, mas não vou muito longe. Vou mandar 30 km. Tu vai visualizar a torre, tu não enxerga mais ela. Não enxerga mais. Aqui tem que fazer, tem que levantar. Aí começa a chegar as torres gigantes, porque tu não enxerga. Olha como é que é a curvatura do negócio. Tinha um buraco, não enxerga o negócio. Então tu começa a levantar. Tem limite também, né? Como vai chegar aqui no céu. Bater na lua. É. Vai chegar a 5 km de altura. Não vai. E tem esse probleminha aqui, né, cara? Olha a situação disso aqui. Olha todo o cara tá subindo ali, cara. O acesso é complicado, certo? O acesso é complicado. Não sei quem é esse cara aí, peguei na internet. Mas isso aqui é coisa comum, certo? Ele me ligou para fazer uma situação parecida. É, vamos lá subir, que legal, fazer rapel, não sei o quê. Olha, cara, eu não tenho treinamento para isso. Eu não vou fazer isso aí. Certo? Eu não vou subir esse negócio. O médico diz aqui, não, no Rio Grande, o médico liga para ele. Ô, Nego, como é que é o ponto bandeira? Eu não sabia o que tu dá. Ele disse que mora no mesmo de vento. Cara, eu presenciei isso aqui.
ali na Católica, se olhar no prédio da Católica, tem uma antena nesse formato aqui, certo? É desse diâmetro aí. Mas ela deve ter uns 25 metros em cima do telhado. Aí foi um cara fazer um teste com um rádio para nós lá na época. O cara pegou, beleza, para mim, certo? Ela começou a subir no troço sem cinto, sem nada. Cinto é uma coisa, beleza? Prende ali na tua cintura, se tu cair, tu vai dar a cabeça no negócio, tu vai ficar pendurado. O cara subindo. Ah, pode deixar pra mim. Daqui a pouco sai uma chave de fenda do bolso do cara voando. Assim, o cara já... Bum, caiu, teve de brasilite, quebrou para baixo o negócio e o cara subindo. Ah, binóculo, cara, só com o braço aqui. Dava vertigem lá pro cara. Cara, eu tô acostumado a fazer isso, é tranquilo, entendeu? Nem sei que filho levou o cara. Tomar peixe vivo hoje. Eu tô acostumado a fazer isso, não sei o quê. Ele, bom, desceu o negócio pra ele tranquilo, certo? Mas, cara, isso aqui, esse diâmetro aqui, observe lá uma antena, não é? É a antena da RU, que é em cima do prédio. O que é isso, cara? O diâmetro do negócio, cara, botar teu pé, talvez. Um pé em cima do outro, assim, no carro os dois. Ficava um pé em cima e outro embaixo. Uma coisa é subir isso aqui com proteção, né? Outra coisa é subir amor. Então os caras se arriscam a troco de nada. Sem contar o seguinte, o cara sobe com chuva, com qualquer coisa, com vento, com um monte de equipamento, com um notebook, cara, para testar as coisas. Vou configurar o rádio. Olha, tia, vou te dizer. É aquela história assim, ó, o cara não tem noção do risco, né? Tá correndo aqui. Então, tem várias antenas aí do cara. Tudo bem. Ambientes internos. A coisa melhora um pouco. Certo? Poxa, não tem torre. Não tem que subir lá. Certo? Mas eu tenho alguns outros problemas. Interferência de outros APs. Interno. Ah, mas eu só tenho APs da minha empresa aqui dentro. Depois de fazer teste aqui, vocês vão ver quantas redes tem aqui dentro. Certo? Obstáculos. Começa então parede, ferro, cobre, concreto, estrutura metálica, vidro. Pô, vidro? É, vidro também, dependendo da espessura. Com certeza. Mas é um vidro com insulfilme, pior ainda. Insulfilme ainda, daqueles que são espelhado. Ah, é ótimo. Espelho. O que é a melhor coisa com espelho? Lá em casa tinha um problema com o telefone sem fio, que estava no mesmo canal. Ah, beleza. Isso aí. Certo? Aí o que acontecia? Parava? Acabou? Não tem mais nada. Por quê? Porque era tanto ruído que ele suplantava o sinal. Ficava tão baixa a sensibilidade que cai, tu não consegue mais detectar. O teu cliente não detecta. Armário, porta. Não, sim. Estações dispersas, então. Esse é outro problema. Porque o sinal se propagar em todas as direções. Essa questão do interno é um problema. Porque eu quero atingir o maior número de pessoas. E as pessoas estão móveis. Os caras estão se movendo. Pô, como é que eu vou achar esse cara todo? Quando os caras estão estáticos, beleza, bota o sinal aqui dentro. Mas não, o cara está aqui, está caminhando ali no corredor. Então, esse pode ser um problema maior. Então, dicas de posicionamento de APs. Muito legal esse material aqui, da Cisco. Que tem dicas de onde posicionar. Certo? Na verdade, é como fazer um projeto de rede sem fio. É um material que está livre aí, está no site dos caras. E tem também, claro, em PDF aqui. Então, bem legal isso aqui, certo? Mostrando com plantas baixas, onde colocar. Depois a gente vai trabalhar com isso aqui em projetos. Então mostra aqui, áreas de cobertura. O que eles levam em consideração? Se eu botar um AP aqui, eu vou ter uma perda de sinal, porque a parede é de concreto, com a espessura X. Então vão levantando esses valores. Aqui eu tenho que repetir o AP, por causa disso e disso. Aqui eu tenho uma quantidade de usuários que eu tenho que ter mais de um AP. Então não é só sinal, né? A quantidade de usuários também. Bom, vamos lá. Aqui tem o exemplo de um prédio e ao lado ali, onde posicionar os APs. E aí tem as áreas ali onde está mais forte, mais fraco, onde tem o sinal melhor e o sinal pior. Isso aqui é um site survey, o nome desse negócio aqui. Site survey. Depois tem a oportunidade de fazer um site survey na Federal, semestre passado não, semestre retrasado. Retrasado, né? Retrasado. Com a turma do pessoal do sexto semestre. Na época eu estava trabalhando lá na Federal, então a gente foi, e era útil para a instituição. Nós fomos no ângulo, fomos aqui no ICH,
Só, né? Foi só, né? O ângulo de CH, não é pouca coisa. Fomos lá, medimos o sinal. Levamos o AP, bota a antena, onde é que está o sinal? Aqui tem que botar um AP e vai mapeando. Não tem melhor forma de fazer um levantamento, um projeto de sem fio, do que estar no local e fazer o levantamento lá. Nem sempre é possível, mas pela experiência já começa a ver, não, bota o AP aqui que ele vai funcionar ali. Tá? Essa parede aqui é igual ali. E as paredes lá do ângulo, coisa assim, não é uma parede pequena. Tá? É uma parede gigante. E é interessante porque o sinal se propaga bem lá. Por incrível, contra a lógica, que são paredes gigantes. Tá? Também tem um pé direito alto, bom, tem outras coisas. Interessante lá para a gente ver. Problemas com essa alta taxa de erros. Por que acontece isso? Porque tem um problema muito sério que é a propagação em múltiplos caminhos. Quando é que acontece isso aqui? Por reflexão, por absorção. Então, o meu cliente aqui está recebendo sinal do AP aqui da 208, vindo por aqui e vindo ali para o outro lado. Está batendo no prédio lá, está vindo aqui. Sim. Então acontece isso. Vai batendo em tudo até a parede, senão é vindo. Ele é absorvido, ele é refletido. Tá? Vem com tempos diferentes. E isso causa perda. No final das contas, lá na camada de aplicação, causa atraso. Está perdendo. Então esse é o caso aqui, ó, em parte das aplicações. Então em redes wireless tem como característica alta perda de pacotes. Não originados por congestionamento, não é esse o caso. O que é o caso do TCP? Por que a minha rede está lenta? O meu roteador, a interface dele, está fazendo perda de pacotes, porque a rede está congestionada, tem alto tráfego. Não é nada disso aqui. É por outro motivo. Mobilidade, então, interrupções temporárias na sessão TCP e modificações do tempo de ida e volta. Isso causa efeitos no TCP, porque começa a se ajustar. E esse ajuste causa atraso. Então, essa variação do tempo de ida e volta vai acontecer toda hora. Okay? Então, aí, no final das contas, acontece pacotes fora de ordem, coisa que é raro acontecer em rede cabelo, acontece aqui. Vai chegar o primeiro pacote 1, depois o pacote 3, depois o pacote 8, daqui a pouco o pacote 4, e vai começar assim. Segmento, na verdade, né? Sim, movendo, aí estou recebendo o meu pacote anterior refletido numa parede, num metal. E olha só, como cálculo assim genérico, a gente chega a 40% do valor da largura de banda nominal. E é bem isso que acontece. Tu vais pegar o padrão B, tu vai chegar a 5, 6 MB. Tu vai chegar ao padrão G, 54 MB, vai chegar a 21. É isso que vai chegar. Independente do número de estações. Tá? Vai chegar por aí. Bom. Estratégias básicas de segurança, então. Vamos genericamente. Trocar o SSID padrão. Pô, quando eu tenho SSID D-Link, pô, equipamento é D-Link. Qual é a senha padrão? Admin. Trocar a senha padrão, né? Não divulgar o SSID, então um método bem fraco aí, porque não basta o cara se anunciar, eu posso descobrir ele. Eu tenho pacotes beacon e tenho pacotes probe. Eu solicito e o cara responde. Mas tu pode ocultar também. Oculta, não aparece, mas eu sei que é um rádio. Eu me associo. Né? Filtrar por MAC as estações. Pô, eu clono o MAC do cara, não é grande segurança. Ativar o app, que é uma senha compartilhada fraca, mas veja, a senha pode ser fantástica. Normalmente é limitado a 64 bits. Mas o protocolo é fraco. O protocolo é receptivo a invasões, a quebras. Ativar o WPA, senha compartilhada, ou modo Enterprise. O WPA tem, teoricamente, falhas de segurança. Não são facilmente exploráveis como são do app. A sugestão é WPA 2, mas isso depende do equipamento. Se o equipamento não tem o que fazer. Tá? Atualmente não. Não tem nenhum que não tenha. Aqui é o exemplo, né, das possibilidades que se tem. Então tu vai ver algo desse tipo, Security Mode, e o tipo, se é WPA, WPA 2, então vai variar em cima disso. Tá? Tu vai escolher ali. O processo é simples, não demanda grande coisa para fazer isso. Ali a largura do canal é importante, né? Se tu puser em 40, tu vai aumentar. Só vai padrão N. Tá? Mas se tu botar 40, só o padrão N.
Só no padrão N. Aí, por exemplo, isso são estratégias do tipo, só vai se conectar no meu AP quem for no padrão N. Porque é o seguinte, isso aqui nem hub. Eu estabeleço mixer, vale qualquer coisa. Entrou um cara no padrão B, funciona tudo em B. Esse que é o problema. Não melhora o sinal do N. Não, é que assim, ó, Está isolando o cara. se entrar um cara com padrão N, isso vai depender do AP também, certo? Por exemplo, o AP da Ubiquiti, eles funcionam de forma isolada. Se entrar os caras N, funciona N e B, todo mundo misturado. Mas se entrar um cara B e outro G e outro N, ele vai funcionar tudo em B. Ele faz um modo retroativo, funciona tudo em cima de B. Aí tu desempenho, puxa, lá pra baixo. Eu deixei ali como alto, configurei esse, deixei como olho alto. Ele tá... Que entrar vai valer. Bom. Mas ele não vai se determinar então por um ou por outro. Ele vai É que nesse caso aqui, se tu usar 40 MHz, tu aumenta teu canal. E aí somente clientes com padrão N vão se associar. Os outros nem enxergam. Se tu quiser limitar, é uma boa. Certo? Aqui o exemplo do Radius. Qual é a ideia aqui? É a mesma que eles usam no switch, né? O cara vai chegar até o AP e vai pedir uma autenticação para ele. Se ele não autentica, ele fica trancado. Ele não passa dali. É isso que vai acontecer. Para isso a gente vai ter que ter atrás disso aí, um servidor, autenticar o cara, tudo mais. E o outro cara aqui para a gente, né, ter uma noção, é o ambiente de provedor de rede sem fio. Que é um pouco diferente de um provedor de internet comum. Tem outras coisas envolvidas aí. Por exemplo, eu tenho aqui a parte do cara que tem acesso à internet aqui. Tem a CP, na verdade, que são os clientes. Vai ter um APzinho simples aqui. As antenas que disseminam o sinal. Então, aqui aparece o microtik. Sistema operacional muito usado aqui. Aqui está usando o inbox, que é o terminalzinho ali de configuração. Mas ele modo texto também. Aqui o cara vai configurar, por exemplo, padrões de largura de banda para o cara, autenticação dele, PPoE, se eu for fazer chave compartilhada, tem tudo aqui. A gente vai trabalhar com o microtik, que é o bem ambiente de WISP. Então a gente vai ter APs, clientes conectando e a gente validando esses caras. A gente vai instalar esses microtiks aqui em máquinas, certo? Em máquinas mesmo, para ele ser o AP e microtik. E como resumo aqui, geral, o que a gente percebe? Certo? Aqui, o tipo de modulação é que vai fazer diferença para uso desses caras na rua ou interno, okay? Quantidade de perdas, as variações. Veja que aqui tem os canais, ó. O que mudou nesses novos padrões? Mudaram qual é que é a largura do canal. Então, quanto maior a largura do canal, maior a quantidade de bits por segundo eu posso transmitir. Pô, aqui tem canais de 160 MHz. Provavelmente tenho menos canais. Certo? Pelo menos tem menos canais. Outra coisa, usa múltiplas transmissões simultâneas. Então, o padrão G, B e A usa uma. O padrão N já usa 4 simultâneas. Com 4 simultâneas, por isso que eu chego a 600 megabits por segundo. Um stream eu chego a 150. Com 4 eu chego a 600. Só que para isso eu tenho que ter 4 antenas transmitindo ao mesmo tempo, recebendo ao mesmo tempo. É por isso, essa é a lógica. Se tu for pensar na teoria aqui, os caras conseguiram com 2 antenas, com 4 antenas, fazer 8 streams. Porque senão, se for pensar pela lógica, o padrão AC teria que ter 8 antenas. Mas tá louco. 8 antenas? Não tem condições. E vocês viram que tem 3, né? Aquele AP tem 3. Talvez ele não faça todas as modulações. Né? Olha aqui as modulações que eu tenho. Ó. Eu tenho até o 150, mas eu posso usar modulação como usam, por exemplo, o padrão N, modulação 60. 60 vezes 4 streamings. Na verdade, ele usa aqui o 15, normalmente. 4 vezes 15 aqui vai dar 60 megabits por segundo, e assim vai. Então tem várias modulações. Certo? Então isso aqui é o futuro. Isso aqui vai chegar em breve. Certo? Aqui as referências bibliográficas, que são as da unidade, e eu deixei os padrões. O padrão 802.11 é aberto agora. Tu pode entrar e olhar o padrão. Só que o padrão assim, é para fabricante, né?
Para fabricante, tem ali detalhes da interface física. Não é bem isso que vale aqui. Mas fica como referência aí. Então, o material está disponível ali no Sul. Só você pegar os slides aqui, olhar os simuladores, etc. Beleza? Então tá.